Aleluia! Mateus capítulo 11, do verso 7 ao 11, a mensagem dessa noite: hierarquia espiritual. Nós somos maiores do que todos do Antigo Testamento. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saíste ao ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele do que está escrito: eis aí, envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em verdade vos digo, que de todos nascidos de mulher, até aquele momento, ninguém é maior do que João Batista. Ou seja, João Batista é maior do que Daniel, é maior do que Moisés, é maior do que Jó, é maior do que Davi. E eu vos digo que o menor no reino dos céus, Jesus estava anunciando o reino dos céus, o menor no reino do céu são os cristãos, os que foram se convertendo. Mas eu vos afirmo que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus veio falando com os discípulos: olha, o que vocês acharam de João? Vocês pensaram que vocês iam ver o que no João Batista? Um homem vestido com roupa muito requintada, um homem assim, um homem daquela forma? Vocês acharam que ia ver um profeta? Sim, ele é profeta, e muito mais do que profeta. E aí Jesus ele vem falando sobre João o Batista. Só que o que chama a atenção aqui é uma palavrinha simples, que muda todo o sentido das coisas. Ou melhor, muda não, que dá todo o brilho para a revelação. Ele diz assim, que João Batista é maior do que todos nascidos de mulher. Quando ele diz maior, esse termo maior conjectura o quê? Hierarquia. Por exemplo, aqui na Salvação em Glória, por hierarquia eu sou maior que o pastor Wagner. Eu sou o pastor e o pastor Wagner é o pastor auxiliar. E o pastor Wagner é maior do que todos os líderes de células. E assim, então são hierarquias. Quando Jesus diz, João Batista é maior do que todos nascidos de mulher, mas que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, Jesus está estabelecendo hierarquias. E a hierarquia, meu irmão, é um negócio tão impressionante, que aonde você olha tem hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia é aquele grupo, né? É o nome dado quando dentro de um grupo existe algumas qualificações que separam um indivíduo, colocando eles em uma posição mais elevada que outros. Trocando miúdos, é isso que é hierarquia. É quando existe um grupo e dentro daquele grupo existem separações por qualificações aonde um vai sendo acima de outro. E aonde nós olhamos, tudo tem hierarquia. Quer ver uma coisa? Na sua família, quem manda lá? Pelo menos biblicamente, quem tem que mandar? O marido, o chefe da casa. Na ausência do marido, a esposa. Na ausência da esposa, os filhos mais velhos, isso pela hierarquia. No seu emprego, nas empresas, o patrão manda no gerente, o gerente manda no encarregado, o encarregado manda nos funcionários. No governo, presidente, governador, prefeito, vereadores e assim por diante. Escola, diretor, inspetor, professor e assim por diante. Então, a hierarquia, quando você para pensar, ela está em todos os lugares. E no mundo espiritual, não poderia ser diferente. No mundo espiritual e com coisas espirituais, não poderia ser diferente. Para você ter uma ideia, até o mundo da parte espiritual, da parte dos demônios, existem hierarquias.
tal qualificação de espíritos vem aqui, depois vem outro, depois vem outro, e assim por diante. Baseado dentro disso, nós vamos entender aqui o que significa para nós ser os maiores do que os homens do Antigo Testamento. O que isso é no mundo espiritual. Porque você vai ver durante a mensagem que é muito mais forte do que a tua cabecinha está pensando aí agora. Porque aqueles mais ligeiros, que conhecem um pouco mais a Bíblia, já está dando aquela viajada poderosa, né? Que crente é assim. Quanto mais você conhece a Bíblia, o pregador vai falando, a mente dele vai indo lá. Ele vai querendo matar jogado, já sei, agora é aqui, vai encaixar isso. Mas você vai ver que é muito mais profundo do que você pensa. Porém, essa hierarquia, que nós vamos falar aqui, essa questão de sermos maiores do que a turma do Antigo Testamento, não é para nós nos ensoberbecermos, não é para nos acharmos, no literal, maior do que ninguém. É apenas para entendermos o lugar espiritual que Cristo nos colocou e como usar esse lugar a favor de nós e, acima de tudo, a favor do reino de Deus. Eu vou repetir que isso aqui é importante para você entender. Nós somos maiores do que, eu vou te explicar daqui a pouco por que somos maiores do que eles. Nós somos maiores do que os homens do Antigo Testamento, mas não é para achar e nos ensoberbecer sobre eles, mas é para entendermos a posição espiritual que Cristo nos colocou e usarmos dessa posição espiritual para conquistarmos vitórias para nós e, acima de tudo, para propagar o reino de Deus. Então, na mensagem de hoje, eu separei alguns homens ali como Moisés, Josué, Davi e Daniel. Vou falar um pouquinho sobre esses 4 homens, sobre o que eles tinham que fazer, e vou mostrar para você como é que nós somos maiores do que eles. E no final da mensagem nós vamos explicar para você como que você vai fazer para colocar isso em prática, para fazer isso ser funcional na sua vida, de realmente você ter essa superioridade que Cristo diz que temos, como fazer isso vingar em todas as áreas da sua vida. Mas vamos desde o comecinho para você entender bem. Aqui quando Jesus diz nascido de mulher, ou entre mulher, é a versão que a Tatiane leu, nascido dentre mulher, ninguém é maior do que João Batista. Meu irmão, Jesus veio trazendo um novo tempo. Jesus veio trazendo a mudança, a transformação, a salvação. Jesus veio anunciando o reino dos céus. Jesus veio anunciando o reino dos céus. Porque a turma que existiu antes dele, Moisés, José, Daniel, não na ordem, mas toda essa turma do Antigo Testamento, eles não anunciaram o reino dos céus. Eles vinham anunciando apenas os mandamentos da lei, um profeta ou outro que falava de vez em quando sobre o que o Messias viria, mas eles não vieram anunciando o reino dos céus. E eles não eram nascidos do Espírito. Por mais especial que algum daqueles homens foram, eles não eram nascidos do Espírito. Escuta isso, Evangelho de João, capítulo 3, verso 4 em diante. Disse Jesus para Nicodemos: nascido da carne é carne, nascido do Espírito é Espírito. Até João Batista, os homens só nasciam da carne. O que era nascer de mulher? Era nascer da carne, não nasciam do Espírito Santo. Davi, quando Deus ia usar Davi poderosamente, a Bíblia diz: veio o Espírito do Senhor sobre Davi. Olha para mim, o Espírito do Senhor não estava dentro de Davi, porque Davi não era nascido de novo. O Espírito do Senhor vinha em Davi, usava Davi e depois ficava sobre Davi, influenciando Davi, porém não dentro de Davi. E a Bíblia diz: veio sobre Ezequiel a mão do Senhor, veio, não estava nele. Veio sobre Sansão a mão do Senhor, veio, não estava. Porque os homens do Antigo Testamento, as mulheres Débora, Esther, Ruth, essas mulheres maravilhosas, por mais especiais que elas foram, elas não eram nascidas do Espírito Santo. Eles foram nascidos unicamente da carne,
do físico, e viviam dentro da lei. Entendeu? Por isso que Jesus disse: foram importantes, foram maravilhosos, mas nenhum deles é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista foi aquele que me viu e foi aquele que diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista é maior do que essa turma toda. Só que tem uma coisa: o menor no reino dos céus, naquela época do Antigo Testamento, eles eram do reino da lei. Agora Jesus está dizendo: o menor do reino dos céus. O que Jesus veio falando? João Batista veio anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado. Lá no Antigo Testamento não estava. Agora é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quem vai te colocar no reino dos céus é Jesus. Então todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Jesus vão entrar no reino dos céus. E é essa turma que Jesus estava dizendo: o menor deles é maior do que João Batista. Trocando em miúdos, João Batista é maior do que todos do Antigo Testamento. Nós somos maior do que João Batista e somos maior do que todos do Antigo Testamento. Não sei se isso te alegra, mas muito me alegrou. Agora vamos ver um pouquinho disso de uma forma mais prática. Moisés foi o grande libertador de Israel. Segundo o que se estima e se acredita, ele libertou 2 milhões de pessoas. Foi o que ele teria libertado do Egito. Você já aprendeu que o Egito simboliza as trevas, Israel simboliza o povo de Deus. Aí você vai falar assim: peraí, pastor, mas se nós somos maiores do que Moisés, por que com a gente não acontece aqueles bagulho louco de cajado na mão, jogar no chão, virar serpente, engolir a serpente do inimigo, aquele negócio de abrir mar vermelho, aquele negócio de mandar as pragas vir? Por que não acontece isso então com a gente? Simples, não é difícil de entender. Deus veio se revelando e se manifestando dentro de cada época, dentro de cada contexto histórico e dentro de cada cultura. Naquela época, lá naquele hemisfério, havia guerra entre os deuses. Sabe aquele negócio meio maluco lá que a gente vê aqueles filmes bobos lá do Minotauro e Centauro, tipo Mundo de Nárnia, aquelas coisas meio malucas? De deuses brigando com deuses, e Medusa, e não sei o que lá. Então naquela época tinha essa guerra. Tanto que as 10 pragas que veio sobre o Egito, cada uma delas era um deus que simbolizava, que o Egito acreditava. Bom, moral da história: o Deus de Israel venceu todos aqueles deuses que o Egito acreditava. Tinha que ser daquela forma. Naquela época tinha de ser daquele jeito. Naquela época não tinha embarcação para passar 2 milhões de pessoas pelo mar. Não tinha helicóptero, não tinha avião. Tinha que acontecer daquele jeito. Então, dentro das devidas proporções, Moisés foi o homem para aquele momento. E dentro das devidas proporções, Cristo disse: vocês são maiores do que Moisés. Está viajando aqui comigo? Vocês são maiores do que Moisés. Por quê? Olha os motivos, alguns dos muitos, tá? Deus falou para Moisés: tira um povo do Egito. Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Tire todos os povos do Egito. Para Moisés, tire um povo. Para nós, tire todos os povos. Está vendo como é que é as coisas? A Bíblia diz: com Moisés eu falo face a face, como um amigo conversa com outro. Já para nós, através de Cristo, o Senhor fala conosco face a face, como um pai fala com o filho. Por isso que Paulo disse: agora podemos dizer, Abba, Pai. Ou seja, com Moisés era como amigo, conosco é de pai para filho. Filho é muito mais do que amigo.
vocês são maiores do que João Batista, porque vocês estão dentro do reino dos céus. Com Moisés era amigo, com vocês é filhos. E aí vai indo o mistério. E o Moisés fez tudo o que fez dentro da lei. Agora João capítulo 1, verso 17. Olha isso. A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Cristo. João 1, 17. Dentro de todas as proporções, respeitando todos os detalhes, Cristo disse: vocês são maiores do que Moisés. Segundo homem que eu separei foi Josué. Josué foi o homem que guiou Israel para entrar na terra prometida. Moisés, viaja aqui comigo, Moisés tira o povo do Egito. Quem coloca o povo na terra prometida foi Josué. Que interessante, hein? Um tira para o outro levar até o lugar de vitória. Lugar de vitória. Mas nós somos maior do que Josué. Sabe o que isso quer dizer? Em nós tem a unção do Espírito Santo para tirarmos as pessoas do Egito e também para levá-las à terra prometida. Não precisa mais de dois. Um tira e o outro leva, não. Somos maior do que Josué. Então, qual é o contexto? Nós tiramos do Egito pelo poder do Espírito Santo e nós vamos levá-los até a terra prometida, onde eles vão aprender. Terra prometida significa viver o melhor de Deus nessa terra. Ensinar as pessoas a viverem conquistas, ensinar as pessoas a vencerem. Por quê? Porque que o menor no reino dos céus se tornou tão importante e tão grande, maior do que o do antigo e maior do que o próprio João o Batista. Porque João o Batista anunciou Cristo. Nós estamos anunciando Cristo. João Batista anunciou por um período. Nosso período de anúncio a Cristo às pessoas é muito maior. Nós anunciamos o mundo vindouro em Cristo, que é o reino dos céus. E mais do que isso, hoje habita em nós quem? O Espírito Santo. João 14, verso 17. João 14, 17. Está escrito assim: e o Espírito Santo que está convosco estará em vós. Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai vir. Quando o Espírito Santo vir, ele vai vir para dentro de vocês. Por isso que nós somos maiores, porque anunciamos o reino dos céus e porque o Espírito Santo mora aqui dentro. Ele não fica sobre nós como ficava em Davi, ele mora dentro de nós. Ele não fica sobre nós como ficava em Moisés, ele mora dentro de nós. A ordem para Moisés era: liberta o povo. Moisés libertou o povo, acabou. A ordem para nós é: você vai andar libertando os povos. Aonde você for, você vai estar libertando os povos. Você vai estar libertando seus parentes, você vai estar libertando seus amigos, você vai estar libertando seus vizinhos, você vai estar libertando seus companheiros de trabalho. Moisés só fez uma coisa: libertou. Pronto, acabou, está aqui, Senhor, tirei todos eles. Agora com a gente não. Por onde formos, vamos estar libertando. Libertava e colocava na mão de Josué. Agora não. Eis aqui quem é maior do que Josué. Em nós está a unção para libertar e a unção necessária para pegar aquela pessoa e levar ela até o lugar de vitória. Terceiro homem que eu separei, Davi. Podia separar muitos, mas o Espírito Santo me direcionou nesses. Davi. Escuta que isso aqui é forte, gente. Nós sempre vimos Davi como um grande guerreiro. Sempre vimos Davi aquele homem que venceu Golias. Sempre vimos Davi assim. E sempre vimos Davi também como um grande adorador.
Porém, o conhecimento de Davi, daquele grande adorador, daquele grande homem de Deus, o conhecimento de Davi a respeito de Deus era limitado. Limitado. Sabe por quê? Porque Davi se relacionava com Deus apenas como Deus. Porque ele ainda não tinha o entendimento que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é quem trouxe para a raça humana o entendimento de que o nosso Deus é nosso Pai. O Davi adorava a Deus dentro de uma atmosfera de meu Deus. Por isso que os salmos que Davi escreveu, que você vai ver os salmos, tem um monte de salmo, para quem não sabe, todo salmo que você lê lá, eles eram canções cantadas, é como se fosse letras de música, tá? Era isso que era salmos. Você vai ver o Davi cantava o quê? Obrigado meu Deus porque deu a vitória, obrigado meu Deus porque deu a vitória, obrigado meu Deus que deu a vitória. Você não vê ele falando obrigado meu Pai, ele só dizia obrigado meu Deus. Quando você vai ver as canções daquele tremendo adorador Davi, você começa a perceber que as adorações dele eram almáticas, da alma, porque ele não tinha o entendimento profundo do Espírito que nós temos hoje. Então as canções de Davi eram assim: por que te abates, ó minha alma? Por que se turba dentro de mim? As canções daquele tremendo adorador eram canções de lamentações. Tem salmos que Davi escreve, que você lê, tipo Salmo 6, você fala, meu Deus, ele estava em depressão. Os meus inimigos estão acabando comigo, eu vou me enforcar no pé de cebolinha se o Senhor não me socorrer. Canções de meu Deus me deu vitória, canções que cantavam a tribulação da alma, canções que falavam de outras coisas pertinentes à alma, que fizeram de Davi, com tudo isso, aquele tremendo adorador. Só que olha o que Jesus disse, João 4, 24, a história de Jesus com a mulher no poço de Samaria. Jesus disse, a samaritana, né? Jesus disse assim, João 4, 24, a mulher perguntou, Senhor, aonde temos que adorar? Porque os judeus dizem que é no santuário, nós aqui adoramos nos montes. E Jesus disse, é chegado o dia e já chegou, que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em verdade e em espírito, não mais na alma. Não mais uma questão apenas almática, mas em verdade e em espírito. Aí quando você vai ler Efésios capítulo 2, quando você vai lendo o texto de Efésios capítulo 5, o Paulo diz assim, não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí no verso 19, salmodiando e bendizendo a Deus com salmos e hinos espirituais. Sabe o que isso quer dizer? O Davi, por mais adorador que ele foi, por mais bonito que teve o coração, Davi não adorava a Deus, sabe como? Ele não adorava com o espírito, só com a alma. Porque o entendimento de adorar a Deus com o espírito não tinha sido dado a nenhum daqueles homens ainda. Por isso que Jesus sabia muito bem o que ele estava dizendo. Vocês são maiores do que Davi. A adoração de vocês flui muito mais perfeita do que a de Davi. Nós podemos daqui a pouco, no momento de adoração que vamos ter, levantar as mãos e cantar em outras línguas. Davi nem sequer imaginava que isso era possível, porque o que Davi conhecia de Deus, ele conhecia pela lei e ele conhecia na alma. Poxa, pastor, nunca pensei em Davi dessa forma, mas é por isso que os pastores existem, para examinar as escrituras, para aprender e para ensinar vocês.
para ensinar que Antigo Testamento é uma coisa, novo já é outra coisa. Ó, antigo, novo. Nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Davi é menor do que João Batista. Não, mas foi da geração dele, não importa. Davi é menor do que João Batista. E vocês são mais adoradores do que Davi, do que João Batista. Vocês têm condições de adorar de forma que eles nem sequer imaginavam. Está aqui, ó. Em verdade e em espírito. Como que adoramos a Deus em verdade? Entendendo quem Deus é. E quem Deus é? Nosso Pai. Pastor, nunca parei para pensar nisso, né? Davi se relacionava com Deus apenas como Deus, exatamente. Outro homem que eu separei foi Daniel. Quando Daniel foi capturado e levado na Babilônia, foi 3 amigos juntos com ele. Esse negócio de Sadraque, Mesaque e Abidnego, isso é conversa para boi dormir, tá? Que isso aí quem botou o nome deles lá é tudo nome de demônio. Quando você vai ver Sadraque, Mesaque e Abidnego, Abidnego era filho de Nego, que quer dizer o nome de um demônio que tinha lá. É que o Nabucodonosor cheirou uma carreira de cocaína e mudou o nome dos meninos. Mas a Bíblia diz que era Misael, Azarias e Ananias. Então chegou lá, entre a turma que foi presa, o rei falou: tragam 4 rapazes que vocês acham que são especiais. Aí levaram Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Aí o rei começou a conviver com aqueles rapazes. E aqui o rei começou a fazer algumas perguntas para esses rapazes, para os 4, tá? Não foi só para Daniel, não. Agora olha isso. Daniel capítulo 1, verso 20. E depois do rei ter perguntado tudo sobre sabedoria e discernimentos, entendeu o rei que aqueles 4 jovens eram 10 vezes mais entendidos do que todos os magos e sábios da Babilônia. Chupa essa manga. 10 vezes mais. Não era só Daniel, não. Os outros também. 10 vezes. O rei falava alguma coisa sobre sabedoria. Os meninos, que eles eram meninos, tudo 17 e 18 anos. No máximo 20, 22 no máximo. Rapazotes. O rei da Babilônia ficou impressionado. Acostumado com os magos e os sábios que tinha na Babilônia. Os meninos que veio de Israel eram 10 vezes melhores do que eles. A Bíblia diz que Isaac prosperou muito mais na terra onde ninguém colhia nada. Irmãos, quando você vai ler a Bíblia, você descobre que grandes homens de Deus, eles se sobressaíram em muitas situações muito mais do que os outros. Não estou falando que eles se sobressaíram um pouquinho melhor. Foram muito melhor do que os outros. 10 vezes para você, tá bom ou tá pouco? Agora aqui, está falando, meu irmão, de um homem que era menor do que João Batista. João o Batista, que eu também tenho que mudar a história de João Batista. João o Batista era menor que João o Batista. Se eles eram 10 vezes melhores, nós temos condição de ser muito mais. No mundo espiritual, o Senhor chegou para Israel e disse assim através de Moisés: ó, um de vocês vai colocar 1000 inimigos em fuga. 2 de vocês vão colocar 10.000 inimigos em fuga. Mas Deus é meio ruim de matemática, né? Porque se um coloca 1000 em fuga, 2 vezes, não, vai colocar 20, vai colocar 2.000 inimigos em fuga. Ali Deus estava falando sobre o poder da unidade. Que um de Israel colocaria 1000 inimigos em fuga, se juntar com o outro coloca 10.000, se juntar com mais outro coloca 50.000, assim vai indo. E agora, maior é essa autoridade ainda sobre nós. E nós vemos isso aonde? Quando enfrentamos demônios. Às vezes a pessoa manifesta demônio
Tem quantos aí dentro? Tem 12 mil, tem 20 mil. Eu já enfrentei pessoas que tinham lá 20 e poucos mil. Tem quantos mil dentro? 20 e poucos mil demônios, não importa. Agora, em nome de Jesus, sai todo mundo. Um de vós vai colocar milhares e milhares em fuga. Muito mais do que o povo colocava lá atrás. Está entendendo como é que funciona? No capítulo 6 de Daniel, diz que o rei Nabucodonosor tinha 120 e poucas províncias para cuidar, cidades. Aí ele pegou Daniel e mais 3 homens e colocou para cuidar de um grupo, tipo, um cuida de 30, outro cuida de 20, tipo coordenador. E a Bíblia diz que Daniel se sobressaiu àqueles outros. Verso 3, porque ele tinha um espírito de excelência. Agora detalhe, aquele espírito de excelência não morava dentro de Daniel, estava sobre Daniel, vinha, usava com excelência, novamente sobre, vinha, usava com excelência, novamente sobre. Hoje, esse espírito de excelência está dentro de nós. Pastor, mas se nós temos esse espírito de excelência, por que existe uns crentes cabeçudos que faz tudo mal acabado, tudo mal feito? Porque não estão entendendo quem que eles carregam dentro deles. Porque quando você entende quem está aqui dentro, você começa a ver as coisas com uma perspectiva diferente. Você começa a viver com uma perspectiva diferente. Mas enquanto você não entende isso, você apenas está como um crente que não está entendendo. E aí não há excelência nas coisas que você faz. Mas aquele que é excelente já está aí dentro. Aquele que é excelente já está aí dentro. Agora, olha só isso aqui. 3 coisas que você tem que fazer a partir de agora para essas prioridades espirituais, para essas vantagens espirituais, para que isso manifeste-se na sua vida. 3 coisas tem que fazer. Já mostrei para você, já provei nas escrituras que Cristo disse que somos maior do que eles. Já te dei aí um pitecozinho como é que ficou o negócio, como é que ficou punk. Agora, como manifestar essa superioridade espiritual na nossa vida nos dias de hoje? 3 coisas. Primeiro, você precisa crer com todo o teu espírito nisso que eu acabei de te ensinar. Porque na vida do cristão só funciona o que você crê. O que você não crê não funciona. Na vida do cristão só vai crer o que você acredita. Ou melhor, só vai funcionar o que você crê. Lembra que eu falei sobre a consagração do dizimista? Que veio um rapaz uma vez, entregou, colocou a ofertinha lá, nem sei se ele pôs, de repente pôs até um envelope vazio. Aí ele pegou na minha mão e falou no meu ouvido: eu trouxe a oferta, mas eu não acredito nisso. E era o cara mais miserável da igreja, o que vivia a situação mais complicada financeiramente. Os outros prosperando, mas ele não acreditava. Aqueles que acreditam na importância do dízimo e da oferta, sempre vão estar em um lugar mais elevado do que aqueles que não acreditam, ou que só falam da boca para fora que acreditam. Em Hebreus capítulo 4, o escritor de Hebreus ele vem falando, olha, quando Israel foi liberto do Egito, o Senhor disse que eles iam entrar num descanso. Mas o descanso deles não é só um descanso físico, era um descanso espiritual que viria, que é Cristo. Aí o verso 3 de Hebreus 4 diz assim: porém, muitos não entraram naquele descanso, porque não receberam a palavra misturada com fé. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo que o pastor Wagner pregar aqui, que tudo que o Fábio pregar, que tudo que a Daílza, eu, qualquer pessoa pregar aqui, pastor Felipe Rocha quando vir, que tudo que nós pregarmos aqui, só vai funcionar na tua vida o que você acreditar, o que você crer. Se você não crer, quem estiver do seu lado crer,
ele pula lá para a tua frente e você fica lá para trás. Então, primeiro, para essas coisas acontecerem na sua vida, creia. O Senhor foi quem disse, não foi o pastor Jorge, a palavra foi lida. O menor no reino dos céus, o menor desses que estão surgindo agora porque creram em mim, porque vão propagar o reino dos céus, porque vão ser habitação do Espírito Santo. Esses daí, o menor, desde o mais simples, esses são maiores do que aqueles homens do Antigo Testamento. Segundo, melhore a tua forma de orar. Melhore a tua forma de orar. Quer ver uma coisa? Você vai prestar um concurso. Pai, eu aprendi na tua palavra que eu tenho que ser pelo menos 10 vezes melhores do que todos aqueles lá. Então, em nome de Jesus, me faz sobressair. E a glória vai ser sua. Agora você vai estudar também, né? Não vai pensar assim que você vai fazer essa oração e glória a Deus e caneta mágica. Não pira, não viaja na batatinha. Daniel e aqueles homens eram muito estudiosos. Quando você vai ler Daniel, você descobre que Daniel estava dizendo, e eu estava lendo sobre Jeremias, e eu li o que o profeta tal deixou escrito, e eu li sobre o que diziam os babilônicos. Daniel lia, ele estudava. Você faz a sua parte, quer se dedicar no que você quer estudar. Aí na oração você passa, peca Cristo. Senhor, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Pelo menos. Para a tua glória, por causa do teu nome. Aí você ora. Aí você cita Malaquias 3,18. E novamente verás a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Senhor, a diferença, o Senhor prometeu que haveria diferença. Faz a diferença. Eu estou indo lá fazer essa proposta de emprego, eu estou indo lá para fazer a entrevista. Pastor, funciona? Funciona. O Senhor prometeu que haveria diferença de quem serve e quem não serve. Aí você vai orando, você está confessando a palavra, você confessa Daniel 1, verso 20, Senhor, o Senhor fez daqueles homens 10 vezes mais, então faz isso comigo. Aí você, Senhor, a tua palavra diz em Malaquias que haveria diferença de quem serve e quem não te serve. Lembra-te, Senhor, que eu sou teu filho e lá tem um monte de gente que nem sequer te conhece. 1 João 4, verso 3 e verso 4 de 1ª Epístola de João. Pois como está escrito, maior é Cristo em vós do que aquele que está no mundo. Aí você vai orando a palavra. Você vai orando a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa empresa seja muito, muito melhor do que todas as nossas, do que todas as outras nesse ramo. Senhor, que essa proposta de emprego seja bem melhor do que sequer eu estou imaginando. Senhor, e aí você vai dentro disso, melhor, Pai. Vai orando. Pastor, mas isso não é uma ambição, não. O melhor mecânico, o melhor pedreiro, o melhor pastor, o melhor cozinheiro, o melhor no que você fizer. José era o melhor, Daniel era o melhor, Jacó era o melhor, Abraão era o melhor, Ruth era a melhor, Esther foi a melhor. Pega a Bíblia e vai ler. Eles eram todos os melhores. Antes eram os improváveis, desacreditados de todos. Depois se tornaram os melhores. E a Bíblia diz, de hierarquia em hierarquia, de melhor em melhor, de maior em maior, vocês são maiores do que eles e maior do que João Batista. Terceiro, o que fazia daqueles homens, ou melhor, o que Jesus disse? Que nós seríamos maior do que João Batista, os que estavam já no reino dos céus, declarando sobre o reino dos céus, por causa da habitação do Espírito Santo em nós. Para você viver tudo isso, viver essa superioridade, você vai ter que crer no que eu te falei,
ministrei nessa noite. Você vai ter que mudar a sua oração, declarando que você vai ser o melhor, que as coisas vão ser o melhor, para a glória de Deus, não porque você vai querer engrandecer em cima de ninguém, mas para a glória de Deus, para cumprir o que Ele tem falado, para que haja diferença de quem serve e de quem não serve. E aí, terceiro, mas não menos importante, se encha mais e mais do Espírito Santo. O que é que nós temos que eles não tinham? O Espírito Santo dentro de nós. Então se encha mais e mais desse Espírito Santo. Porque quanto mais cheio desse Espírito Santo, mais você vai sobressair, melhor você vai ser no que faz, melhor você vai ser no que ensina, melhor você vai ser no que estuda, melhor você vai ser no que declara, melhor você vai ser em todas as áreas da sua vida. Que essa palavra te agite por dentro como tem me agitado esses dias. E que você saia daqui hoje impactado e decidido a romper e ser muito e muito melhor em tudo que faz. Muito, muito mais excelente.